Ideologia, esse é o tema do programa de hoje. Começamos esse bloco levantando algumas questões. A questão como a ideologia influencia o direito, por exemplo. Se o direito é um mero produto da ideologia, ou o direito é só um instrumento das classes dominantes. Enfim, também um pouco da alienação, quero falar na sequência, engatando alguns assuntos. Acho que, como é direito, mais especificamente, o Bolzan ou o Drayton, como essa questão do direito, a crítica do direito usava assim, o direito é uma questão, por exemplo, Michel Meillat e alguns autores, que foi teu orientador também, de certo modo. A crítica do direito francês dos anos 70, muito influenciada pela tradição marxista. Isso. Né? E que passou para o Brasil. Nós fomos formados um pouco nessa tradição varatiana das origens, lá nos anos 80, que fazia toda a critique du droit, que veio da França, era muito essa ideia de que era o direito como um instrumento de dominação. E que depois foi apropriado na América, aqui, sobretudo, em razão do próprio direito autoritário, do direito da ditadura, e a crítica do direito era exatamente essa. Ou seja, nós não queremos o direito porque esse é um direito de dominação, um direito autoritário, não legitimado. Exatamente, sem legitimação social, ou seja, um direito imposto da própria ditadura. Então, acho que isso marcou muito uma época e que veio na esteira dessa tradição também. Né? Talvez um pouco... bebeu um pouco na própria tradição marxista, etc., de toda ou na ideologia, né? naquele conceito de ideologia que a gente falava no início, e conectado com essa mesma ideia da alienação, por outro lado. Isso. Já a ideologia de um lado, a alienação de outro, e que até mesmo a questão a própria emergência do Estado Social colocou para alguns setores marxistas, no século XX em particular, um pouco essa ideia também. Ou seja, será que o Estado Social não é mais um mecanismo ideológico ou um instrumento ideológico, né, de dominação? O próprio Althusser, a turma lá do francês... Os comunistas não assinaram a Constituição de Weimar, né? Não, eram contra, aliás, a Constituição de Weimar, assim como o PT aqui, originalmente, não assinou a Constituição brasileira. Um pouco essa ideia, como numa ideia de que o direito é uma trampa das classes dominantes, não é isso, mais ou menos? Ele só serve para estabilizar aquilo que as classes dominantes... Isso. De alguma maneira, você coloca na Constituição para não cumprir, ou algo assim. Um pouco, mas eu acho que ao mesmo tempo isso peca um pouco, por outro lado, porque desconhece a disputa que se deu em torno da construção do próprio direito ao longo O direito é muito mais que isso, né? Talvez até se possa estabelecer um paralelo entre a função da moral e a função do direito, porque para alguns a origem da moral ela procede dos dominadores, vamos dizer assim, que tem que manter os dominados quietinhos, né? Os tubarões que tem que manter os peixinhos em estado de não revolução, e para outros a moral seria uma revolta desses desvalidos, vamos dizer assim, uma espécie de limite ao dominador. E quanto ao direito, nesse tipo de crítica que tu mencionaste, evidentemente que aparece mais esse elemento de legitimação do status quo, como aparece no texto aqui do Brecht, a noção de ordem seria uma noção sagrada. Então nós queríamos aparelhos ideológicos, como se dizia naquela época também, e aqui aparecem os aparelhos ideológicos, a arte como ideologia, a religião como ideologia, e esse apreço pela ordem que não pode ser perturbada. E na conexão Brasil-França, né, que estava tão forte nos anos 70, né, Foucault chega com aquelas palestras sobre as formas jurídicas quase sugere nihilistas, assim. Isso era uma missa, né, que ela celebrada assim com a maior... As grandes falas na PUC do Rio de Janeiro. Exatamente, com aquela maestria... Quase religiosa, assim. Exato. Assim, aquela maestria do Foucault de magnetizar o seu público, né, então... o saber e o poder é um grande conluio, então tem que desconfiar de absolutamente tudo, né? Que no final dos anos 70 isso já virou uma espécie de piada, né? Que é a desconfiança do intelectual. É uma espécie de hermenêutica da suspeita, né? O Ricoeur fala do maître de soupçon, né? Marx, Nietzsche, Freud, e aí nós sempre temos que ver aquilo que está por trás do discurso, né? É sempre uma suspeita, o desmascaramento daquilo que... E aí o que está querendo com isso? O que está querendo com isso? Qual é a intenção subtícia, mas é um pouco essa brincadeira, ou seja, por que o tubarão estaria alimentando os peixinhos? Será que é para comer os peixinhos mais gordos depois? Uma espécie de nesse caso, aparece literalmente, que seria essa... Claro. Porque o tubarão parece
ser altruísta no primeiro momento, mas depois mostra, ele está alimentando para comer. Que é a desconfiança que essa tradição muitas vezes teve em torno do próprio Estado Social. Será que o Estado Social é uma disputa, é o resultado de uma disputa ideológica, inclusive, dos movimentos trabalhistas, dos movimentos trabalhadores? Para impedir a revolução? Ou, ao contrário, ele é um mecanismo para alimentar um pouquinho melhor os peixinhos, né, e deixá-los... E evitar que os peixinhos tomem o poder, por exemplo. Se os peixinhos são o maior número que os tubarões, eles poderiam tomar o poder. Uma legislação trabalhista de proteção dos trabalhadores é uma conquista popular ou algo que lhes foi... que é a grande discussão da CLT, o caráter ideológico, etc. Né? E o que eu acho interessante, assim, com o distanciamento, quanta pretensão paternalista havia, na verdade, nessa forma de falar da ideologia, de falar de certa forma, descartar com um discurso intelectual e ideológico, né, as falsas ideologias do povo, dos alienados, etc. Essa noção de que o alienado, ele é estranho a si mesmo, né? Fremdung, a palavra em alemão, mas tem uma outra para isso também, que é Entäußerung, que aparece em Marx, e ele estaria sendo guiado por uma consciência falsa. Aí viria o iluminista, o iluminado, o intelectual, desmascaria esse momento de alienação, de autoestranhamento, e anunciaria um futuro em que as massas seriam autoconscientes. Agora é paradoxal, porque se ao mesmo tempo elas são revolucionárias, como elas são tão ignaras que tem que ter um condutor. Exatamente. Esses são os temas, né? Esses são os temas desses autores marginais, né? Musil e Canetti criticam constantemente, né, no germe, essas ideologias dos artistas, dos ideólogos de esquerda, né? Por exemplo, Kishi e Bodouzzi, que vão se juntar a Trotsky no México, né? Por essa mobilidade inconsistente, né, de passar de uma ideia para outra, na verdade, sempre já com um espírito utilitarista, né, de magnetizar as massas, de primeiro condenar a guerra, depois usar as armas para e dizer, né, com orgulho, né, vai haver sangue, né. No dia seguinte, quando foi condenado mais uma morte da Primeira Guerra Mundial, são os mesmos personagens que de certa forma viram casaca, né, e justificam verter o sangue, né, dos proletários em função de uma ideologia melhor. Mas essa questão mais mecanicista com relação ao conceito de ideologia e alienação, que vem lá dessa questão de Marx, enfim, a partir da ideologia alemã, há um momento também da nossa época, isso, Bolzan, que é, por exemplo, o Poulantzas, que recupera o político em Marx e tal, que vai desmanchar um pouco esse conceito mais mecanicista. Há uma série de autores que vão desmanchar um pouco o conceito mecanicista de ideologia, de luta de classes, enfim, nesse sentido. Eu acho que esse de certo modo, é um pouco o que veio antes, né? Ou seja, será que é o ideólogo que veio antes e puxou as massas, ou ele reconheceu numa certa movimentação dessas massas e construiu um pensamento em torno disso, ou a partir disso, a partir de uma experimentação. Ou seja, a própria experiência do século XIX, ou seja, quando você começa a disputa em torno da questão da regulação das relações de trabalho, por exemplo, né, os movimentos operários, sobretudo na Inglaterra, que faz a luta pelos 3-8, né, que ficou famoso, 8 horas de lazer, 8 horas de sono, 8 horas de trabalho, nessa disputa, o que vem antes, né? Será que as próprias condições, de certo modo, vão fazendo com que as próprias massas ditas ignaras, elas começam a compreender a sua própria condição daqui a pouco, e vem alguém e assim, organiza essa ideia, ou ao contrário? Que um pouco é essa coisa que eu acho que o próprio Getúlio, né, que hoje está na moda aqui também, ou seja, a questão de pensar ou de repensar o papel do Getúlio, né, o governo, a ditadura Vargas no Brasil, no processo de regulamentação das relações de trabalho, a própria CLT, né, se é uma concessão né, ou uma apropriação ideológica da regulação das relações de trabalho como um instrumento. Eu acho muito interessante essa ideia, porque se a gente pensa, por exemplo, no fascismo alemão, né, se tu pensa
como, de repente, o Carl Schmitt se molda e se dá uma guinada e se adapta às novas condições, escreve uma legislação que, na verdade, fala, né, de uma espécie de afã, né, de antissemitismo que já está massificado, né? Eu acho que é uma ideia muito interessante, né, que não tem apenas um ideólogo que, de certa forma, que antecipa, né, mas que capta alguma coisa que está no ar e se aproveita disso para direcionar. Mas falar nisso, eu quero perguntar para vocês, não sei se vão conseguir responder agora ou no outro bloco, enfim. Mas quando, por exemplo, que nome a gente daria, por exemplo, se não é alienação, ou que outro nome? Por exemplo, quando você tem uma cultura fragmentada, nesta coisa que a gente pode chamar de qualquer coisa, pós-modernidade ou modernidade líquida, ou qualquer nome que se dê, por exemplo, proliferação de livros de autoajuda, de gestão, ou então esses assim, o monge e o economista, ou você vai em tudo que é lugar, tudo do cara vendendo, seja feliz em 5, Sócrates em 15 minutos. Nietzsche para estressados. Nietzsche para estressados, essa cultura de massa hoje, ela só não funciona porque há efetivamente uma coisa chamada alienação, ou que outro nome a gente dá para esse negócio em que há essa vigarice toda e tanta gente que cai. Que nome a gente dá a isso? Burrice, alienação? Alguns falam em desorientação, que nós viveríamos numa época altamente plural e essa falta de linhas mais claras ou elementos mais claros norteadores da vida e da sociedade seria causadora, vamos dizer assim, dessa busca incessante por algum sentido, né? Então, se usa um termo alemão para isso, a ausência de orientação, Orientierungslosigkeit, para expressar, sendo como um traço fundamental do nosso tempo. Então, por exemplo, a literatura sobre felicidade explodiu hoje. E a gente encontra em banco de shopping, em livraria, etc. Todo mundo quer ser feliz. No direito, programa Direito e Literatura, vamos falar logo depois, eu vou chamar um intervalo, guardem essa questão, como no direito, essa busca da felicidade pela manualização e pelos direitos facilitados, simplificados, isso está em tudo que é lugar. Outro dia eu estava num lugar e vi o Gestalt em esqueminhas. É incrível. O direito, o direito indolor, né? É isso. Eu tenho que chamar um intervalo e sem simplificação, evidentemente, o último bloco do programa, a gente fala sobre o papel das ideologias nos dias atuais. Não perca, nós já voltamos.